Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para um vídeo especial hoje, onde a gente vai passar para vocês 5 dicas que você não sabia, 5 segredos para você ser mais lucrativo na linha de pontos da NBA. Muitas vezes você acaba fazendo aquela aposta, análise, tem toda a certeza de que o jogo é under, mas às vezes você deixou escapar alguma coisa. E às vezes esse algo é extremamente importante para você ser consistente nesse mercado de pontos na liga. E a gente vai revelar alguns segredos aqui para você aumentar a sua taxa de assertividade ou pelo menos se sentir mais seguro das suas tomadas de decisões. Ter certeza que você olhou todos os números possíveis e necessários para ser lucrativo. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, lembrando que a meta para esse vídeo é de 100 likes, para a gente trazer mais vídeos especiais revelando alguns dos nossos segredos para poder ser lucrativo com a NBA aqui para vocês. É só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada. Comenta se você já sabia dessas estratégias que a gente utiliza, dessas linhas que nós analisamos, e também você tem algo a acrescentar que possa ajudar a galera aqui também. Mas mais do que isso, diz pra gente se vocês já tiraram bons resultados das nossas tips em pontos aqui no canal. Lembrando que o Sexta de Trade é um canal de análises de estatísticas e que também traz tips para você ser lucrativo dia após dia nas apostas em NBA. Mandamos palpites de jogador, pontuação e também de handicap positivo, negativo, e sempre que tem alguma coisa interessante no mercado a mais, indicamos para vocês aqui no Sexta de Trade. Então já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ver as nossas análises diárias, tomar como base a nossa segunda opinião, olhar as terceiras aí nos comentários e também para que o YouTube entenda que esse conteúdo de apostas esportivas em NBA é relevante, te recomendar mais canais e lembrando, quanto mais opiniões você tiver, acesso mais lucrativo você vai ser. Bom, pessoal, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, lembrando, se você está assistindo esse vídeo enquanto a temporada ainda está rolando, sejam os playoffs, as finals ou a temporada regular, o nosso grupo VIP da temporada 22-23 está saindo por esse preço. Chamem no WhatsApp, participem, a gente sempre passa tips exclusivos para você ser muito lucrativo lá, baseado em números e estatísticas, e todas as análises que a gente está passando para vocês, a gente faz lá, entrega o conteúdo mastigadinho para vocês serem bem lucrativos. Beleza? Só chamar lá no WhatsApp e vocês vão conhecer o principal grupo de apostas esportivas focado em NBA do Brasil. Vou começar com as nossas 5 dicas, 5 mistérios revelados para você aumentar a sua taxa de assertividade nas apostas em pontuação over e under da NBA. Bom, pessoal, vamos aqui começar com a nossa primeira dica, algo que as pessoas não têm o costume de fazer, que é olhar o percentual de rebotes defensivos das equipes. Sim, muitas vezes a gente quer trabalhar ali no under, mas a gente acaba sendo surpreendido em algumas partidas porque os times, por mais que eles errem, eles acabam sempre tendo pontos de segunda chance. E a gente acaba ignorando essa estatística do aproveitamento de rebotes ofensivos e defensivos na hora de fazer a nossa análise. Então é muito importante, caso você vá trabalhar com over, você vir aqui no NBA.com, olhar aqui no geral, Advanced, que são as estatísticas avançadas, e dá uma olhada aqui, né, no percentual de rebotes ofensivos de determinada equipe. Por exemplo, o Houston Rockets é uma das piores eficiências ofensivas da NBA. Nesse momento da gravação do vídeo, a terceira pior. Mas muitas vezes você tem aquela certeza de que eles vão pontuar mal, você investe no under deles, mas eles encaram um dos piores times aqui, né, em relação à recuperação de rebotes defensivos. Por exemplo, Indiana, Nets, OKC, Timberwolves ou Utah Jazz. E aí você fala, cara, mas o Minnesota estava defendendo bem, por que eles tomaram tantos pontos dos Rockets? Enfim, porque os Rockets nesse momento têm o melhor aproveitamento em recuperação de rebotes ofensivos da liga, o que significa que eles têm sempre segundas chances para corrigir os arremessos deles. Por isso, é muito importante vocês ficarem de olho nessas linhas de aproveitamento de rebotes. Lembrando que se você quer trabalhar com under, priorize as equipes que conseguem recuperar os rebotes defensivos com mais facilidade e, mais do que isso, investir contra adversários que não são tão bons em aproveitamento nos rebotes ofensivos. Então, essa é uma linha interessante que ninguém costuma levar em consideração, mas que vale a pena você ter segundas chances para corrigir os seus erros. É muito importante se você quer trabalhar com over. E se você quer trabalhar com under, evite essas equipes que têm uma alta taxa de pontuação de segunda chance, um aproveitamento alto em rebotes ofensivos. E muito menos fique a favor de times com aproveitamento de rebotes defensivos ruins.
A próxima dica que a gente tem para vocês é respeitar os pontos de contra-ataque. Por que eu tô falando a respeito disso? Bom, já vai fazer mais sentido quando eu explicar o pace para vocês. A gente fez um dia desses uma análise em under no jogo entre Orlando Magic e Toronto Raptors, porque a gente tinha diversos números que justificavam esse abaixo D. Tinha apenas um que podia fazer com que o over fosse possível, e foi esse um em que a gente acabou não dando muita atenção, admitimos o nosso erro. A gente tinha dois times que pontuavam muito pouco, dois times ruins nas bolas de 3, em eficiência ofensiva nessa temporada, o Orlando Magic é um dos 10 piores da NBA, o Toronto Raptors apenas um time de meio de tabela, então o que deu errado? A gente tinha observado também a questão de bola de 3 dentre essas equipes, histórico recente, muitas coisas. Tudo que é preciso, a gente fez uma análise extremamente aprofundada, sem contar que a gente está falando de dois dos times com menos pontos de média na NBA e também de dois dos times com menos bolas de 3, dois dos 10 times com menos bolas de 3 em toda a liga, então o que deu errado? Bom, acontece que os dois times estavam na lista dos 10 times que mais sofriam pontos de contra-ataque, então um jogo que deveria ser lento, defensivo e com poucos pontos, acabou se tornando uma correria absurda, e dois dos 10 times que mais sofrem pontos de contra-ataque na liga acabaram explorando esse defeito dos seus adversários, o que incentivou a um jogo rápido, onde por mais que os times não tivessem sido eficientes, eles arremessaram muito em quantidade, e acabou que o over aconteceu. Então é muito importante a gente ficar de olho nessa lista de pontos de contra-ataque sofridos no site teamrankings.com. Isso porque a gente às vezes tem um time ali que defensivamente ele é muito eficiente. A exemplo do Philadelphia 76ers. O Philadelphia é uma das melhores defesas da NBA nessa temporada, mas quando eles enfrentam um time que sabe pontuar bem no contra-ataque, eles acabam sofrendo um pouco. Repetindo, o Philadelphia é uma das 10 melhores defesas de toda a liga. Se a gente for nessa lista aqui de pontos feitos em contra-ataque pelos times, a gente tem o Indiana como o melhor time nesse quesito, o Memphis em segundo e o Toronto em terceiro. Então, contra esses adversários, o time de Embiid e companhia sempre vão ter dificuldade, porque eles são um dos 3 times que mais sofrem pontos de contra-ataque em toda a liga. São um time lento, com dificuldade de deslocar do ataque para a defesa, de fazer essa transição. Então, os adversários sempre vão acelerar o jogo. Acelerando o jogo, você faz pontos fáceis, sem marcação, às vezes recebe algumas faltas, mas acima de tudo, você economiza o relógio, devolve rápido a bola para o seu adversário e, consequentemente, você tem mais arremessos por minuto. Com mais arremessos por minuto, você geralmente tem uma pontuação mais alta, porque eficiente você vai ter muitos arremessos. E agora, a nossa terceira dica, o pace. Talvez uma das coisas mais valiosas para poder se avaliar um tipo de ponto, seja em over ou em under, que as pessoas não prestam muito atenção. A gente vai fazer um vídeo mais aprofundado a respeito disso. Mas bom, o que explica o fato do Oklahoma City Thunders, que é apenas a 12ª melhor eficiência ofensiva da NBA, ser o terceiro time com mais pontos por jogo em toda a liga? Bom, não se apeguem a essa média de pontos, porque um time, às vezes, ele corre tanto, ele tem tantos arremessos por jogo, a mais do que os times em média, os outros times em média, que às vezes ele acaba conseguindo pontuar bem sim. Então esse número acaba sendo um pouco fake. Você precisa entender quem que ele enfrentou, como foram os jogos deles. Eles foram precisos ou eles tiveram muitos arremessos? Geralmente os jogos do Oklahoma City Thunder são de muitos arremessos. Por quê? Eles jogam no terceiro maior ritmo da liga, são o terceiro time mais rápido da NBA. Então mesmo que a eficiência ofensiva deles não seja a melhor, eles têm tantos arremessos por minuto que eles acabam chegando no topo. Então é complicado você investir no under nos jogos do Oklahoma City Thunders. E o pace é nada mais nada menos, né, do que a velocidade com que as equipes atuam e a forma como eles arremessam, né? Eles demoram muito para arremessar, eles gastam muitos 24 segundos ou eles gastam pouco. Se eles gastam pouco, eles geralmente concluem suas jogadas rápidas, devolvem para o seu adversário o quanto antes e, consequentemente, tem a chance mais rápida de pegar a bola, acelerar o jogo, arremessar e fica nesse ciclo. E às vezes você tá trabalhando ali no under do jogo entre Oklahoma City Thunders e Lakers e você acaba tendo um infarto, porque é tanta correria, tanto arremesso que não tinha como você ter trabalhado no under. Mesmo que às vezes os Lakers vinham pontuando mal, vinha se defendendo bem, e o Oklahoma City Thunders a mesma coisa. Então, o que aconteceu para o jogo ter sido tão bem pontuado? Às vezes pode ser o pace. Não só essa velocidade, mas também o fato de que os times pontuem bem ou sofrem muitos pontos de contra-ataque por minuto. Então, olhar o pace, a velocidade com que essas equipes atuam é muito interessante. Isso também justifica o fato do Cleveland ser o 9º melhor eficiência e ofensiva de toda a NBA e serem ao mesmo tempo um dos 10 times com menos pontos por jogo. Léo, o que eu tenho que levar em consideração? A média de pontos do Cleveland ou a eficiência ofensiva deles, já que eles são o 6º time com menos pontos por jogo? Aí é que tá. Se eles forem enfrentar um time rápido, provavelmente eles vão pontuar bem.
porque eles vão entrar nesse jogo de velocidade de muitos arremessos por minuto. E mais do que isso, vão ter mais posses, porque seus adversários concluíram a jogada deles antes. Às vezes você trabalha ali no over do Cleveland e você fala, meu Deus, tá caindo todas as bolas, mas esse time é muito lento. Porque o Cleveland é lento. Se depender deles, eles vão jogar um jogo bem cadenciado. É o time mais lento de toda a NBA. Então, geralmente, se dois times lentos, como por exemplo o Cleveland e o Miami Heat, o Cleveland ou o New York Knicks, vou excluir o Dallas porque agora com a chegada do Kyrie Irving eles mudaram essa característica do ritmo, geralmente vai ser um jogo abaixo de, porque os times vão ter pouco arremessos por minuto e consequentemente menos chances, eles terão que ser praticamente perfeitos para passar o over. Agora, se o Cleveland, de repente eles encaram ali um time rápido, mas que defende mal, principalmente fora de casa como os Warriors, o Cleveland vai pontuar bem. Então o Pace é uma ferramenta muito importante que as pessoas não usam porque elas não a conhecem. Então olhar no site do NBA.com é essencial. Então até aqui nós temos a questão dos pontos de contra-ataque, dos paces e a dica dos rebotes. Agora a gente vai passar a dica para vocês que é o contexto, já que a gente está falando de Golden State Warriors. Então, por que contextualizar as equipes é sempre importante? Eu não sei te explicar por quê, mas o Golden State Warriors em casa é um e fora de casa é outro. Mais especificamente defensivamente falando. Então contextualizar onde essas equipes vão jogar é muito importante. Eu vou citar dois exemplos, os Warriors e o Orlando Magic. Vamos colocar aqui o filtro no NBA.com de como é o desempenho dos Warriors defensivos jogando em casa. Eles são a terceira melhor defesa da NBA quando jogam como mandante. Enquanto que o Orlando Magic, dentre os mandantes, é a sexta pior eficiência defensiva. Só que quando esses times saem da sua casa, né, vão jogar na estrada, com esse filtro aqui, on the road, né, na aba de local, as coisas mudam. A defesa do Orlando Magic, que era uma das 10 piores, vira a oitava melhor. E a defesa do Golden State, que era a terceira melhor como mandante, vira a terceira pior. Eu não sei explicar por que isso acontece exatamente. Cada time vai ter os seus próprios motivos, mas fato é, não adianta você ficar investindo ali que a defesa do Golden State Warriors vai bem em um jogo fora de casa, porque são realidades completamente diferentes. E o mesmo vale para o Orlando Magic e para todas as equipes da NBA. Entendam o contexto, onde esses times estão jogando, como eles se saem fora de casa, dentro de casa. É muito importante e as pessoas acabam ignorando isso. Às vezes, por exemplo, o Golden State Warriors está ali arrebentando com muitas bolas de 3 jogos seguidos em casa, 3 vitórias, aí chega no quarto jogo, aí você vai ver ali Golden State Warriors jogando fora de casa contra um bom mandante ali. Por exemplo, vamos botar um time aqui de meio de tabela, um Toronto Raptors, aí você fala assim, cara, o Golden State Warriors vai arrebentar. Eles vão ganhar esse jogo e vai ser barbada. Mas você esqueceu de contextualizar. E aí, de repente, você vai lá, o Toronto pontua mal. O Toronto tem uma média baixa de pontos por jogo, fazem poucas bolas de 3 e o Golden State Warriors, nos últimos 3 jogos, deixou os adversários abaixo de 110 pontos. Em todas as vezes, vou no under e vou fazer uma combinada aqui com a vitória do Golden State. E aí, você esquece de contextualizar que eles estão jogando fora de casa. E também que o Toronto Raptors faz muitos pontos de contra-ataque. E para piorar, aquele Golden State Warriors que dentro de casa, né, é quase um dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo, eles estão jogando em Toronto, e de repente eles são o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo, e aí o Toronto Raptors faz ali 121 pontos, e você fica achando que é armado, achando que tem alguma coisa errada, esse tipo de coisa, né? Cara, a culpa foi sua, que esqueceu de contextualizar. Então, saiba dizer onde os times estão jogando. Eles se saem bem fora de casa? Eles se saem melhores dentro de casa? Ou ao contrário? Essas coisas precisam ser contextualizadas. E repito, o Golden State Warriors é um ótimo exemplo. Jogando como mandante, o número de pontos permitidos para os adversários deles é de 111,7 pontos por jogo. Essa é a média que eles sofreram nessa temporada jogando na Califórnia. E aí, de 111,7 pontos cedidos de média por jogo, quando eles vão fora de casa, eles cedem quase 13 pontos a mais. Eles cedem 124,1 pontos por jogo, então saibam contextualizar o local onde os times vão jogar. E agora a gente vai falar a respeito de contexto, mais especificamente de encaixe. Essa é a parte um pouco mais difícil, você precisa entender como um time gosta de pontuar. Se é na linha de 3 pontos ou se é infiltrando. É no garrafão? É com velocidade? Esse tipo de coisa. E a gente precisa fazer um casamento, como que o adversário desse time defende a forma como esse time melhor pontua? Já vou citar um exemplo para vocês. A equipe do Miami Heat é simplesmente uma das melhores defesas da NBA. Mesmo fora de casa, eles se defendem muito bem, pelo menos nessa temporada 22-23. Fazendo o filtro aqui como visitante, o Miami Heat eles têm simplesmente a segunda melhor defesa da liga, sofrendo 111,4 pontos por 100
posses de bola. E aí, de repente, eles vão encarar ali um ataque bem meia boca, não tão eficiente, um ataque médio, jogando em casa, ok, mas não é um ataque nada impressionante. E por 100 posses de bola, esse ataque pontua, sei lá, simplesmente uma das 10 piores marcas da liga, ou quase isso, o Indiana Pacers, que seja com 113,4 pontos por jogo. E aí você fala, cara, o Miami Heat conseguiu deixar em linhas baixas, por exemplo, sei lá, o Philadelphia 76ers, que é o terceiro melhor ataque da liga. Com certeza eles vão deixar o Indiana Pacers em linhas baixas. Não é bem assim. Por que a gente precisa contextualizar? Bom, o Miami Heat é um dos times que mais sofrem bolas de 3 na NBA. Nesse momento, é o segundo time empatado com os Bulls que mais sofre bolas triplas. E aí, de repente, você vê o Miami Heat encarando o Indiana Pacers, um time que corre muito e que arremessa muito de 3 jogando em casa. É muito mais fácil eles sofrerem muitos pontos do Indiana por características do que do Philadelphia 76ers, porque o 76ers pontua por dentro, com o Embiid, onde é o setor em que o Miami Heat é um dos 5 times que menos sofrem pontos. Então é importante você entender esse encaixe. O Indiana Pacers é um time que adora as bolas de 3 e joga num ritmo rápido. Então eles têm um encaixe favorável para produzir bem contra o Miami Heat. Então é importante você entender como esses times jogam. O Indiana é o quinto time com mais bolas de 3 por jogo na liga e um dos 10 com maior número de tentativas de bolas triplas também. E então eles têm um encaixe favorável para pontuarem bem contra o Miami Heat. Contextualizar esse tipo de coisa é muito importante. Entender como um time se defende bem, por que eles defendem bem e qual setor que eles melhor defendem. É importantíssimo. E também como um time ataca, a melhor forma deles atacarem e onde eles são mais eficientes atacando também é importante contextualizar. Para quem está começando, eu acho que o mais importante é você saber duas coisas. Se um time ele gosta de pontuar por dentro ou por fora, e se um time ele defende bem por dentro ou por fora. Se você tem um time que defende bem o garrafão, que é por dentro, contra um time que ataca bem por dentro, provavelmente esse time que defende bem vai conseguir deixar esse adversário em linhas baixas. Mas se você não tem um casamento ali ideal para trabalhar no seu under, desse exemplo que a gente está citando, você vai ter problemas. Então, contra adversários que são bons nas bolas de 3, como os Warriors, o Boston, o Indiana Pacers, o Utah Jazz, o Sacramento Kings, o Miami Heat vai sofrer muito mais do que contra os adversários que não abusam e abusam tanto dessas bolas triplas, como por exemplo o Chicago Bulls, o New Orleans Pelicans, o Orlando Magic, que gostam de pontuar mais por dentro do que do perímetro. Então é importante você contextualizar essas coisas e também o potencial que o melhor jogador de determinada equipe tem para poder ferir o seu adversário. Por exemplo, o Joel Embiid, que fez aí, uma média de 35,5 pontos nessa temporada contra o Portland Trail Blazers. Ok, o Portland Trail Blazers tem uma péssima defesa, mas por que ele pontuou tão bem? Não é só porque ele é um excelente jogador, mas também porque ele que joga na posição de pivô encarou o Portland, que é o time que mais cede pontos para jogadores dessa posição na liga. Então, a partir do momento em que você sabe que o Blazers é uma defesa ruim e é um time que sofre muitos pontos, onde o melhor jogador do time que eu tô a favor pontua bem, é extremamente necessário que você saiba dessas questões. Vou citar um outro exemplo, ao contrário, Damian Lillard, que fez 71 pontos, seu career high, e um dos primeiros jogadores ali, junto com Donovan Mitchell e único nessa temporada, a chegar na marca de 71 pontos. É verdade que ninguém imaginava que ele fosse fazer 71, mas todo mundo sabia que o Damian Lillard faria um over. As linhas dele que começaram em 31,5 pontos na noite anterior, finalizaram o dia com 34,5 pontos, e todo mundo investiu no acima dele. Porque além do Houston Rockets ser ruim, o Damian Lillard, que é um jogador que é ótimo nas bolas de 3, é armador e sabe criar seus próprios arremessos, encarou um Houston Rockets que tem simplesmente a pior defesa para jogadores desse tipo. É o time que mais sofre pontos para armadores e é o time que mais sofre bolas de 3 também. Então era muito previsível que o principal jogador do Portland fosse se sair bem. E ao mesmo tempo que o Portland fosse produzir muitos pontos. Mas também tem um caso ao contrário. A gente pode estar falando aqui de, por exemplo, o Cleveland Cavaliers, que é o time que menos sofre pontos por jogo para armadores. Contra, por exemplo, um Ja Morant, que é o principal jogador do Memphis Grizzlies, mas joga justamente nessa posição. Provavelmente o Ja Morant não vai ter uma noite tão brilhante, pode ser que seus companheiros tenham, mas a partir do momento que você sabe que o principal jogador de um dos times não vai produzir tão bem, aí você abre margem, espaço para trabalhar com abaixo de, por isso é muito importante aprender a mexer no Fantasy Pros. A gente vai deixar um card aqui em cima para vocês verem como o uso dessas ferramentas pode ser importante para você ser lucrativo. A gente fez um vídeo explicando isso para vocês e essas são as nossas 5 dicas que vocês precisam prestar atenção para melhorar o desempenho e pontuação de vocês, seja no over ou no under. Encaixe coletivo mais individual dos principais jogadores, pace, rebotes, contexto e também
os pontos de contra-ataque, que está bem associado ali com a velocidade com que os times jogam. Esse vídeo foi patrocinado pela LendasBet, a casa de aposta que apoia o nosso canal, ajuda a gente a trazer esse conteúdo exclusivo gratuito aqui para vocês e que também tem enorme carinho com os apostadores em NBA e em basquete em geral. A casa de aposta acaba de chegar no mercado, mas já com muita qualidade para você navegar no desktop e também no smartphone. Se você tem medo do novo, experimentem. Eles permitem que vocês façam depósitos, saques e entradas com valores muito baixos. É extremamente interessante isso para que vocês vejam como eles são bons e para que, quem sabe, assim que vocês fecharem com eles, se tornarem uma lenda. Link na descrição. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!